Bom, vamos lá, e hoje é dia de falar do pneu. Bom dia, dia 18, nesse contra-sol aqui bonito, tá nascendo aqui em Foz do Iguaçu, no Brasil. Hoje seria o dia que era para eu estar chegando em São Paulo, segundo o meu planejamento. Mas de forma consciente, eu fiquei mais um dia aqui. Hoje tem um pouquinho menos, talvez, de 500 quilômetros até Londrina. Acompanha aí o dia. Tá dando 509 no GPS. Parei aqui para calibrar o pneu antes de pegar a estrada. Calibrar o pneu é parte integrante da viagem. De tempo em tempo, dá uma olhada no painel, quem tem o sensor. Quem não tem, para no posto, dá uma olhada. Tá certo que é legal sempre, quem não tem, levar aquele calibrador manual de metal bom. Bom, tá 19 graus agora, eu acho que tá um pouco mais. 509, 7,32 saindo. Bom, só para vocês situarem, eu tô no 18º dia de viagem. Eu tô indo para Londrina. Hoje é o penúltimo dia, né, da viagem. Amanhã eu chego em São Paulo. Eu fiquei mais um dia em Foz, conscientemente, mas o planejamento deu tudo direitinho, como eu imaginava. Minha planilha foi... eu segui a minha planilha à risca e foi tudo ok. Bom, vamos lá, e hoje é dia de falar do pneu. Eu sei que tem muita gente curiosa sobre a avaliação aí. Tem gente que já usou o pneu, aí quer comparar a avaliação. Tem gente que já conhece a Mitas há muitos anos. Como eu falei, a Mitas era um pneu que eu tinha muita vontade de conhecer. Quando eu fui pro Equador, fiz Peru-Equador, tinha um amigo nosso que fez com Mitas, mas ele não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas era assim, era um pneu durável. Ele usou o mesmo pneu a viagem inteira e ainda chegou com muita coisa. Mas era um pneu extremamente duro, enfim, totalmente off. Eu acho que talvez até incorreto porque a gente fez, né? Mas hoje é diferente, hoje tem uma gama de modelos de Mitas. Eu tô com Mitas Enduro Trail Plus, o antigo E07 na frente. O Plus agora que ele tem um pouco mais de camada de borracha. E atrás é o mesmo modelo, só que é o Dakar. O Dakar ele tem uma faixa amarela e ele tem uma estrutura reforçada no centro do pneu para um desgaste menor. Por que atrás se utiliza? Nossa, tudo parado ali na frente. Por que atrás se utiliza? Porque, logicamente, é o pneu de tração da moto, né? O cardan joga a força para ali e traciona a moto através do pneu, onde o desgaste é sempre maior. Bom, se você tá curioso, esse pneu que eu coloquei é para esse tipo. Quem vem entendendo o que foi essa viagem desde o começo, desde lá do primeiro vídeo, que tem o planejamento, vai entender o que eu tô falando. Esse pneu é para esse tipo de viagem que eu fiz? Não, não é para esse tipo de viagem que eu fiz. É um pneu ruim? Não. Foi uma escolha incorreta, porque depois eu fui estudar o pneu. Eu fui de certa forma induzido por quem me vendeu, mas também quem me vendeu não tem tanta culpa porque não quis se inteirar da viagem que eu ia fazer, né? Mas eu acredito que quando você vai oferecer um pneu, você tem que saber mais ou menos para que propósito vai servir. Mas enfim. E eu tenho a responsabilidade total porque eu topei colocar o pneu. Então eu tinha que ter estudado o pneu, coisa que eu não fiz, tá? Então a responsabilidade é minha. A viagem fui eu que planejei, o equipamento é meu, então não tô tirando a responsabilidade fora. Então foi uma escolha incorreta. Ruba, por que foi? Aí eu fui estudar o pneu. E a Mitas, ela não esconde nada do produto dela. Porque quando você baixa o catálogo, aí você vai entender os modelos que tem e as características desse pneu e desses outros modelos também, as características desses outros modelos. Então vamos lá.
esse pneu que eu tô, a Mitas não esconde em nenhum momento que ela usa uma linguagem gráfica, tá? O assunto que ela quer abordar são 5 bolinhas embaixo. Se as 5 tiverem amarelinhas, é que o pneu tem eficiência máxima naquele quesito que ela está abordando. Então vamos lá, dirigibilidade em reta, eficiência. Esse pneu tem perda de 20% e é totalmente sentido. Esse pneu eu vou brincar. Eu até apelidei ele, falei para algumas pessoas durante a viagem. Esse pneu você conversa com o pneu, ele é exibidinho. Você conversa com o pneu a viagem inteira, você sabe que ele tá lá. Outros modelos, outras marcas que eu já usei, por exemplo, estou comparando com o Michelin Anaki Adventure agora, que era o antigo Anaki 3, né? Que eu sou fã. Pô, você coloca o pneu, você esquece que ele tá lá. O Mitas não, você conversa com ele a viagem inteira. Na Argentina tem muita situação desse tipo, o pavimento tá fresado no meio. E aí você vem no meio, é como se você estivesse no off-road, a moto vai balançando. Por quê? A Mitas não esconde, o pneu ele tem perda de eficiência justamente pela construção dele, pelos cravos, num pavimento on-road, tá? Então isso é uma das coisas. Ela tem perda de eficiência em chuva? Tem, também de 20%. Eu tô, como são 5 bolinhas, eu tô imaginando que cada uma tem 20%, né? Então ele tem perda de 20%. Tem uma eficiência de 80% na chuva. Ah, eu testei na chuva, no limite, como um piloto de prova faz? Não, eu não tenho essa capacidade, nem me coloco nesse patamar. Que é um teste, que é um cara que vai testar o pneu no limite dele e saber exatamente quando ele começa a perder aderência, tal. Isso é coisa para Leandro Melo, Frazão, esses caras que fazem isso mesmo, sabe? E sabem fazer. Então, o que mais? Ele tem perda de 20% também em curvas deitadas. Então a Mitas, ela não esconde nada disso. Deixa eu falar as coisas que eu realmente senti. Por exemplo, o grip dele, tá? Eu acho que perde, porque, Ruba, mas você fez o teste? Não, eu faço isso aqui, ó, contra esterço, ó, quando você usa contra esterço. Tá vendo que a moto, você joga ela pra onde for. O Anaki Michelin parece que ele gruda mais. Aí eu tenho essa sensibilidade, eu consigo ter. O Mitas, não, esse Mitas aqui, não tô falando que são todos, tá? E também não, gente, não tô falando que o pneu é ruim. Apenas para o propósito que eu usei, ele não é indicado. A coisa que eu mais senti dele é esse negócio em reta. Ele é desconfortável, ele fica conversando com você. Você sente a vibração dele a todo momento aqui, ó, no punho. Você sente. Ele em curva, o pessoal, eu vi alguns comentando que você sente o degrau. Não sente. É que você sente realmente o cravo dele, a aderência dele no pavimento. Então isso que gera um desconforto. Outra coisa, ele é muito sensível à calibragem e consumo da moto. Se você estiver andando 1-2 libras abaixo da calibragem que o fabricante recomenda, ele gasta, a moto vai ter um consumo de combustível maior, sim. Você colocou 1 libra a mais do que é expressivo a economia de combustível, tá? É expressiva. Você vê que ela está economizando. Então ele é muito sensível. Pneu de cravo, Ruba, ele tem uma grande porcentagem aí de capacidade no off-road e vai gastar mais. É isso mesmo, gasta mais normalmente, tá? Gasta mais normalmente. Por quê? Por causa do arrasto, certo? Dá uma pesquisada aí que vocês vão saber o que eu tô falando. Então, falei bastante porque eu queria falar realmente para quem... Eu vejo muita avaliação aí na internet meio rasa sabe, dando informação rasa do pneu e não pode ser assim, gente.
E eu entendi no final porque que as pessoas, algumas falam bem e tal. Porque assim, ele dura, eu vou botar a imagem dele aí com 5.000, pô, dura pra caramba. Isso é o ponto positivo dele. Dura muito. Dura muito. Então assim, outra coisa positiva que eu vou falar. Ele é um pneu que o fabricante fala, ele é quase infurável, se existe essa palavra. Ele tem uma resistência maior do que os outros. Eu peguei buraco pra caramba, gente. E não que quem tava com a Naki, o Michelin, furou. Não, pelo menos as pessoas que pegaram 89 ruim lá, a RN16, que o pessoal chama incorretamente só de Tchaco. Quem pegou, eu não vi ninguém falar que rasgou o pneu. Mas esse pneu você se sente mais confortável nessas situações, tá? Ele realmente é forte. O que eu tô atrás então, que é o Dakar, ele é mais resistente ainda. Outra coisa que eu percebi, é um pneu pesado. Você sente ele também, e isso o fabricante fala, a estrutura dele é mais pesada. E no off-road, foi bem. Eu peguei, sei lá, total da viagem, peguei uns 100 de off-road. Foi bem. Mas assim, é um negócio pra você falar, nossa, é muito melhor que um Michelin Naki Adventure e tal. Não, sinceramente não. E aí, logicamente, depois de tudo que eu tô andando na manha e tal. Agora pro cara que quer ter performance, pô, tô um tempo atrás desse caminhão porque eu tô falando. Pro cara que quer ter performance no off-road, o cara anda forte, pode ser que ele vá ver uma grande vantagem nesse pneu. Mas para o usuário normal, que vai fazer uma viagem, vai pegar um off-roadzinho ali só para passar, que nem eu peguei no Passo São Francisco, peguei desvio de estrada. Cara, o o Michelin Anaki Adventure vai muito bem. Comparando, o Anaki vai gastar mais? Vai gastar mais. Praticamente você vai usar na viagem, mais uns quilômetrozinhos quando voltar e acabou o pneu. Tá bom? Eu vou colocar a imagem aí, imagem bem recente. Agora, ó, a viagem hoje vai dar uns quase 6.000. Até o final dá 6,5 por aí. Eu vou mostrar, o pneu tá intacto assim. Pouco desgaste. Tá meio quadrado e tal, mas não é que nem um Pirelli. E aí eu tenho que falar, o Pirelli ele fica quadrado mais rápido. Isso, experiência. Então, gente, falei para caramba do pneu, mas eu queria passar essas informações para vocês, porque tem muita informação na internet, muito rasa. Só fala da durabilidade, e acaba não falando do que o pneu causa de desconforto para uma viagem grande dessa. Há outros modelos da Mitas que eu não testei, mas que eu não sei se está chegando no Brasil, que é o SP, que eu acho que é ideal para uma viagem dessa, que é R$10,90. E tem o ADV2, o Adventure 2, que é R$30,70, que também pode ser. Quem vai fazer uma carreteira, por exemplo, austral, R$30,70. Não precisa nem ser esse aqui, você vai andar muito no ombro. Entenderam? Então, assim, são minhas colocações por ter muita experiência de viagem longa, viagem na América Latina, já usar bastante pneu, até Dunlop, que tem pouco no Brasil, já usei em moto, já usei Pirelli, já usei Michelin, o Durance na minha Scrambler, que aliás não gostei muito. É isso, gente, sobre o Mitas, volto a falar, não é um pneu ruim. Eu acho que ele está desenvolvendo as tecnologias, tem outros modelos. Exija do teu vendedor aí, se ele tem um modelo, entra lá no catálogo, dá uma olhada em tudo isso que eu estou falando. O que a Mitas fala sobre resistência do pneu, sobre as perdas que existem de um modelo para outro, ela deixa claro, tá? Ela não está escondendo nada. E escolham um pneu correto para viajar. Dessa vez eu não errei, mas sempre vale de experiência. Essa experiência eu tô passando aqui para vocês. Valeu. Bom, cheguei aqui em Londrina. Cheguei cedo,
mas deu um tempo aqui, parei num posto. Eu sempre abasteço na hora que eu chego. Bom, hoje o dia deu uns 500, um pouquinho mais talvez. É o que eu sempre falo, o que castiga a gente é o calor. E teve um pouco de calor agora no final, foi até 32. Foi um dia bom, de deslocamento. É isso, continuo acompanhando, ainda tem o último dia. Hoje falei sobre pneu, amanhã eu falo sobre a moto. Londrina com 32 graus. Agora são 3h23. Eu cheguei acho que umas 10 para as 3 por aí. Esse trecho aqui entre Maringá e Londrina é um trecho bem embaçadinho, porque isso é uma outra coisa que eu queria comentar, né? Por que as pessoas estão optando por mandar a moto que nem eu, via cegonha ou via van? Quem já fez, né, Brasil, quem já rodou muito pelo Brasil, que assim, é visual o negócio, é muito fluxo. Lógico, a população brasileira é muito maior, a economia também maior. Então assim, é muito caminhão, muita gente na estrada. Então se deslocar pelo Brasil é muito mais difícil, né? E consequentemente muito mais demorado, né? Por isso que as pessoas estão optando em mandar a moto. Agora, se você nunca fez, faça. Se você está começando agora, tal. É uma experiência nova. Conhecer o Brasil também, quem não conhece, as regiões, enfim. Tá bom?